Você sabe o que é e qual que é a história de como surgiu a calistenia? É sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo. Fala meu amigo calistênico, beleza? Meu nome é Conrado News e nesse vídeo eu vou falar com você sobre a história de como surgiu e como se popularizou a calistenia. Fique nesse vídeo até o final para você entender o que é essa modalidade, o que significa esse nome e como que essa modalidade vem crescendo ao longo dos anos. Antes de te contar a história da calistenia, tem que entender em primeiro lugar o que é calistenia, qual que é o significado desse nome. Bom, calistenia, se origina de duas palavras gregas que são kalos e stenos. Essas duas palavras, elas têm o significado de a beleza que há na força. É claro que esse seria um significado literal, né, dessas palavras, mas hoje a gente pode colocar como significado para a palavra calistenia como sendo uma forma de treinamento, uma forma de arte, utilizando o peso do próprio corpo. Agora que você já sabe o significado dessa palavra, fica tudo muito mais fácil de entender a história por trás desse nome, por trás dessa modalidade. A história dela, né, quando que ela se originou, começa lá atrás, na antiguidade, lá na Grécia Antiga. Os gregos eram um povo que na época, na sua cultura, eles valorizavam muito a questão da beleza da estética, né, num corpo estético. Para eles, tanto o corpo quanto a intelectualidade eram duas coisas que vinham juntas. Uma pessoa sábia, ao mesmo tempo, devia ter um corpo bonito. Eles valorizavam muito essa parte estética. Então não era só uma questão, ou tu tem um corpo muito bonito, ou tu trabalha apenas a tua intelectualidade, a tua sabedoria. Não, as duas coisas andam juntas. E para eles isso era algo muito importante, muito valioso para o desenvolvimento, né, do ser como um todo. Então desde aquela época já surgiu as primeiras formas de treinamento de força, e a calistenia a gente pode dizer que surgiu lá desde aquela época, visto que não existia nenhuma forma de conhecimento científico acerca do treinamento de força, mas não somente em conhecimento científico, também não existia equipamentos para esse tipo de treinamento. Então eles utilizavam muito do treino com o peso do corpo e também de outros recursos que existiam na época, como pedras e outras coisas que eles utilizavam como forma de resistência para aumentar a questão da força e do treinamento, além, é claro, das próprias lutas. E seguindo com a nossa história, né, a gente, apesar de a calistenia ter surgido já desde a época da Grécia Antiga, já há muitos mil anos atrás, a gente pode dizer que, como uma metodologia de treinamento em si, ela veio surgir agora na idade atual. Quem começou a popularizar essa modalidade, quem começou a desenvolver uma forma de treinamento mesmo, utilizando o peso do corpo, com somente o peso do corpo, foi agora pouco antes de 2000, com alguns grupos de calistenia, como sendo um deles o grupo dos Bartendas, lá em Nova York. Isso antes ainda dos anos 2000. Nessa época, esse pessoal eles já treinavam com o peso do corpo, fazendo barra, flexão, da forma como nós conhecemos mais a modalidade nos dias de hoje. Eles que começaram a pensar, né, digamos assim, nessa forma de treinamento a fim de desenvolver o corpo de forma estética, não somente pelo físico, mas em questão de força, em questão de desafio pessoal entre amigos, como forma de treinamento à parte, né, como substituição à musculação. Junto dos Bartendas também surgiu um outro grupo que hoje é muito famoso no mundo todo, que é o grupo dos Barbarians. Lá começou no início dos anos 2000 com o grande Zif Zakavelli.
Ele foi um grande pensador, e é ainda, da calistenia, e conhecido pela metodologia de treino de alto volume, de sets and reps, de endurance, e que ao mesmo tempo que utilizando os exercícios básicos da calistenia, barra, flexão, paralelas, agachamentos, e com esses exercícios utilizando o básico de diferentes formas, diferentes métodos de treinamento, conseguiram todos eles desenvolver um físico não somente muito forte, um físico estético, mas ao mesmo tempo uma performance muito grande e algo que revolucionou a forma de treinar, a forma de calistenia, de treinamento como um todo. E junto com os Barbarians também, que ajudaram a popularizar essa metodologia, o Hannibal Forking, que foi um grande influenciador aí no início dos anos 2000, provavelmente quase todo mundo que treina calistenia já ouviu falar no Hannibal Forking nos seus antigos vídeos aí do início dos anos 2000, 2005, 2006, aí em meados desse ano. Foram essas pessoas que fizeram com esses primeiros vídeos lá no YouTube, que começaram a popularizar a calistenia como uma forma de treinamento e despertar a visão das pessoas que o treino em si, o treino de força, não era somente dentro de uma academia, mas também poderia ser feito na rua, ao ar livre, utilizando o peso do próprio corpo. E ao longo dos anos, com o passar do tempo, não somente o Hannibal, não somente os Barbarians, mas outros grupos foram surgindo, com os Bar Brothers e diferentes outros grupos, diferentes outras formas de enxergar essa forma de treinamento. A ginástica também, ginástica artística, que muito dela tem da calistenia, a calistenia vem muito também da ginástica, e muitos elementos da ginástica começaram a ser trazidos para a calistenia. Tanto que hoje a gente tem diferentes metodologias, diferentes esportes, formas de competições dentro dessa modalidade, diferentes formas de treinamento dentro dessa modalidade. E o que mais ficou conhecido hoje em dia na calistenia, tanto que os novatos, as pessoas que estão iniciando nessa modalidade hoje, quando elas têm esse primeiro contato com a calistenia, elas logo imaginam esses elementos mais avançados, elementos estáticos que vieram da ginástica, que fazem parte em si da calistenia, mas não representam ela como um todo. Como eu falei, a calistenia surgiu como uma substituição para a musculação aí nos nossos tempos modernos, mais atuais, e utilizando de treinamento básico para desenvolvimento do corpo, como performance pessoal. E ainda hoje ela também continua sendo isso, e continua sendo várias coisas, que é uma sigla, uma denominação muito global, que remete, como eu já falei, ao treinamento com o peso do corpo. E o treinamento com o peso do corpo pode ser inúmeras coisas. Pode ser o treinamento de estáticos, pode ser o treinamento, como muitos conhecem, como freestyle, pode ser o treinamento de sets and reps, como eu já falei. Diferentes formas de treinamento, cada uma com um objetivo diferente. Então, resumindo tudo que a gente viu até agora, a gente já sabe que calistenia é o treinamento com o peso do corpo. Eu utilizo o treinamento de força com o peso do corpo, senão a gente poderia simplesmente dizer que ficar fazendo polichinelo, corrida, por exemplo, ficar fazendo burpee é calistenia. Não necessariamente. Calistenia, para mim, é o treinamento de força utilizando o peso do corpo. E a gente sabe também que a calistenia ela começou a sua iniciação lá na antiguidade, na Grécia Antiga, há muitos mil anos atrás, e ela foi se desenvolvendo até chegar ao que ela é hoje, como a gente tem nos nossos tempos atuais, e se popularizou com grupos como Bartendas, os Barbarians e o Hannibal Forking em meados dos anos 2000. Nós sabemos também que a calistenia hoje ela é uma modalidade extremamente diversa. Existem praticantes no mundo todo, ela vem crescendo cada vez mais, e dentro desse termo, treinamento com o peso do corpo, surgiram aí também inúmeras competições e competições com diversas ramificações, digamos assim, onde a gente tem aí as competições, os treinos
voltados para elementos estáticos estáticos e dinâmicos que vieram da ginástica artística, os sets and reps, o weighted calisthenics, que é a calistenia com peso, visando o treino básico com carga extra, o freestyle, inúmeras ramificações, inúmeras formas de treinamento, cada uma visando um objetivo diferente e, consequentemente, criou-se, né, uma competição para cada uma delas. Se você gostou do vídeo de hoje, curte e deixe um comentário para eu saber que esse vídeo está sendo útil para você, você está gostando desse tipo de conteúdo e para eu trazer mais informações, mais conteúdo sobre calistenia aqui no meu canal para te ajudar na tua jornada também. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.